Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Adame, eu sou acadêmico do terceiro ano de Medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Francisco Beltrão, e faço parte da Liga de Anestesiologia e Dor da nossa faculdade, a LAAD, e eu, junto de outro ligante, o Nerlo Takeda, produzimos essa aula de hoje sobre Covid-19. Então, inicialmente, essa aula se trata de uma iniciativa entre a Ablam e a Sanar, que são duas instituições que fizeram uma parceria para estimular a produção desse tipo de conteúdo. Na aula de hoje, nós vamos abordar alguns pontos bem interessantes sobre o Covid-19. Primeiro, quais são aqueles casos suspeitos da doença, como a gente faz o diagnóstico ou confirma o diagnóstico desses casos suspeitos, caso confirmado esse diagnóstico, como que a gente vai realizar o tratamento desse paciente e, por fim, abordar algumas medidas preventivas que são importantes para evitar a disseminação dessa doença. Então, o primeiro tópico, a gente vai começar com um relato de caso, e a partir desse relato de caso vai acabar abordando os outros assuntos da aula de hoje. Então, imagina agora que você está atendendo um pronto-socorro, quando chega, então, um senhor de 66 anos, que estava previamente rígido, só que ele chega com queixas de dispneia, tosse e mialgia, com evolução já de 5 dias. No exame físico, o paciente ele se encontra em estado febril, com 37,8 graus Celsius, a frequência respiratória dele está em 27 incursões, né, por minuto, a saturação de oxigênio dele está em 93, então já está desaturando, e a pressão arterial dele está em 11 por 7. Eu te pergunto, qual que é o diagnóstico sindrômico desse paciente? Além disso, o COVID ele pode ser dito como uma hipótese diagnóstica desse senhor? Para você confirmar, então, quais são os exames que você teria que pedir para conseguir confirmar o diagnóstico desse paciente? E, por fim, como seria possível tratar esse paciente? Então, inicialmente, a gente vai abordar então quais são os casos suspeitos. Nós temos duas grandes síndromes que acabam sendo suspeitas para a Covid-19. A primeira delas é a síndrome gripal, que nada mais é do que um quadro respiratório agudo em que o paciente ele relata para você que ele tem febre, ou então, quando você realiza o exame físico dele, você constata que ele realmente está acompanhado de febre. Junto com essa febre, ele tem alguns outros sintomas, então ele teria que ter ou tosse, ou então dor de garganta, ou coriza, ou dificuldade respiratória. Qualquer um desses sintomas associados à febre, você já pode enquadrar ele com uma síndrome gripal. Em crianças, o quadro é um pouco diferente. Nós poderíamos acrescentar ainda obstrução nasal como um desses sintomas possíveis de se enquadrar na síndrome gripal, desde que não tenha algum outro diagnóstico específico para explicar esse caso, né? Já em idosos, nós teríamos então qualquer um desses sinais associados ou não à febre, uma vez que a febre pode estar ausente, e mesmo assim você pode acabar classificando esse paciente como síndrome gripal. Então, todo paciente que tiver síndrome gripal, ele pode ser classificado como um possível caso de Covid. A outra grande síndrome que também pode nos trazer suspeita de Covid-19 é a síndrome respiratória aguda grave, que nada mais é que uma evolução da síndrome gripal, digamos assim. Então, o paciente ele vai ter uma síndrome gripal e junto ele vai estar associado então com uma dispneia ou um desconforto respiratório, ou então a pressão persistente no tórax, ou então a saturação de oxigênio dele vai estar menor que 95% em ar ambiente. Então você vai ver que ele está com cianose, coloração azulada no rosto, nos lábios, né? Em criança, além desses itens anteriores, a gente ainda pode observar batimento de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação ou inapetência. Qualquer um desses sinais associados, a gente pode então classificar o paciente como síndrome respiratória aguda grave, então suspeitar de um quadro um pouco mais avançado, um pouco mais grave de Covid-19. Pois bem, eu já descobri que o paciente então ele está com uma síndrome gripal, ele está com uma síndrome respiratória aguda grave, e eu quero descobrir agora então se a etiologia dessa doença é o Covid-19 ou é outro micro-organismo ou alguma outra causa. Como que você vai realizar então a evolução desse quadro? Então, para a gente conseguir identificar se o paciente tem Covid, um ponto muito interessante é conhecer qual que é o quadro clínico característico do Covid. Os sintomas mais comuns, então, é a febre e a tosse, que indicam uma síndrome gripal. Associado a isso, a gente pode ter dispneia, mialgia e fadiga, que são quadros bem comuns, mas não obrigatórios, né? Alguns outros quadros, alguns outros sintomas que podem estar junto com esse paciente, mas que não é tão comum, que vale a pena citar aqui, então seria dor no peito, dor de cabeça e diarreia.
Além disso, nós temos uma lista de sintomas, como está citado nessa tabelinha, que também podem indicar para você, só que com uma inespecificidade muito grande, né? São sintomas muito inespecíficos, mas que podem acabar trazendo suspeita de Covid. E como que você vai então avaliar o exame físico desse paciente para conduzir melhor o caso? É importante avaliar o padrão respiratório dele, ver como é que está a tosse, se ele está com dispneia. É importante também aferir a temperatura para ver se ele já está num quadro febril ou ainda não. A frequência cardíaca dele, frequência respiratória, junto com a oximetria de pulso, acabam indicando para a gente sinais de gravidade, caso o paciente esteja desaturando ou esteja com uma frequência respiratória muito alta, indicando então que ele está com um problema para conseguir respirar. E a ausculta pulmonar é muito importante, uma vez que você consegue ouvir estertores respiratórios até com uma forma de indicativo de pneumonia. Pois bem, e como que você vai fazer a investigação em casos mais graves? Primeiro tem que entender o que são casos mais graves, são aqueles pacientes que têm uma febre muito alta, ou que já desenvolveram pneumonia, ou então dificuldade para respirar. Nesses pacientes é muito importante, além de todos aqueles exames meio padrões, assim, para ver como é que está a função geral do indivíduo, como hemograma, analisar a ureia dele, analisar padrões de dano tecidual, de fígado, essas coisas, é importante você ver como é que está a oximetria dele, a gasometria, fazer uma TC nesse paciente para ver como é que está o pulmão. A gente tem um sinal bem característico na TC que eu vou mostrar no slide, no próximo slide. É importante também, se tiver no seu serviço, fazer uma PCR para identificar se o paciente está com Covid, que assim você já consegue fazer o diagnóstico muito mais rápido. É também interessante fazer um diagnóstico diferencial para influenza, então fazer o teste para ver se ele não está então com outro vírus, no caso o vírus influenza. Culturas de sangue e descarro para fazer diagnóstico diferencial para outras bactérias, principalmente em casos de pneumonia. E o raio-x é muito importante em casos de pneumonia, até para você conseguir avaliar a gravidade desse caso do paciente. Então, o que eu tinha comentado da tomografia, que é muito importante para o COVID, a gente observa que tanto em COVID quanto em outros pacientes com síndromes respiratórias por conta de etiologia viral, a gente tem esse quadro de tomografia de vidro fosco. Aqui na parte mais posterior e lateral, a gente observa essa imagem um pouco diferenciada, indicando então que a gente chama de vidro fosco, sendo indicativo de pneumonia viral. Hoje em dia, por conta da epidemiologia, a gente já suspeita logo de Covid. O diagnóstico laboratorial também é importante, que você tem que fazer para confirmar, então, é o PCR em tempo real, para confirmar, então, da melhor forma possível que o paciente está com Covid. Além disso, a gente pode fazer teste imunológico, que é o teste rápido mesmo, que ele também é muito preciso para identificar essa doença. E caso não exista no seu serviço formas de fazer a investigação laboratorial de forma específica mesmo para a COVID, por algum motivo você não tem como realizar o diagnóstico laboratorial, é possível sim fazer o diagnóstico por critério clínico e epidemiológico, desde que o paciente cumpra alguns critérios. Então, é importante que ele esteja com um quadro clínico bem característico, cumprindo mesmo aquele quadro que a gente apresentou anteriormente, de estar com uma síndrome gripal, estar com febre, ele está com dificuldade para respirar, enfim. O quadro clínico dele é sugestivo mesmo de uma infecção por Covid, e associado a isso, ele tem que ter alguma história de exposição a possível patógeno. Então ele está com algum parente que já está confirmado, ou no cotidiano dele ele tem contato com algum paciente, e esse paciente ele já tem que ter sido diagnosticado por Covid-19 através de algum exame laboratorial. Isso então consegue dar uma predição muito grande que esse paciente que está na sua frente também tem Covid-19. Então vamos lá. Pois diagnostiquei então a doença, como que eu vou realizar o tratamento? O tratamento ele é muito experimental ainda nos dias de hoje. Nós temos poucas evidências fortes para indicar, não, o tratamento tem que ser esse. Mas o que o Ministério da Saúde então indica como possível tratamento é o tratamento com hidroxicloroquina ou cloroquina. A gente pode utilizar a cloroquina com 3 comprimidos de 150 mg 2 vezes ao dia, no primeiro dia, e depois 3 comprimidos de 150 mg ao dia, uma vez ao dia, do segundo ao quinto dia. Ou então pode ser feito com hidroxicloroquina também, com comprimido de 400 mg 2 vezes ao dia no primeiro dia, com uma dose de ataque, né?
e como dose de manutenção, comprimido de 400 miligramas uma vez ao dia, também do segundo ao quinto dia. Tem alguns dados que a gente tá analisando até muito na mídia, que é a associação de antibiótico no tratamento do Covid. As pesquisas indicam que não tem um benefício no combate do Covid, mas pode sim ser utilizado a antibiótico terapia em casos de suspeita de associação com quadro bacteriano ou que você ainda não confirmou que realmente é Covid. A gente fala muito da azitromicina associada à hidroxicloroquina. É um protocolo que está sendo utilizado por muitos hospitais, mas ainda não tem um embasamento científico forte o suficiente para ser indicado realmente como um tratamento efetivo. A gente tem então também a associação com corticosteroide, também é um tratamento muito controverso e experimental. Nós temos então alguns ensaios clínicos que falam que tem poucos ensaios clínicos a respeito desse assunto, mas alguns estudos então sugerem que pode ter benefício em algumas subpopulações, enquanto outros indicam que, na verdade, a corticoterapia pode ser até prejudicial. Então, o que o Ministério da Saúde indica é que se você for que vai ser realizado esse tipo de tratamento só em casos em casos de tratamentos para estudos mesmo. O tratamento clínico não é muito indicado. Então é para no contexto de pesquisa clínica. Tem ainda dois antivirais, que é o lopinavir e o ritonavir. Eles também estão em estudos experimentais. Não tem nenhuma evidência de sucesso desse tipo de tratamento. E também está sendo indicado pelo Ministério da Saúde apenas para pesquisa clínica e não como tratamento padrão do hospital, digamos assim. Muito surgiu também uma discussão a respeito do IECA e do BRA, que são dois antipertensivos muito utilizados, se quem sabe eles seriam prejudiciais ou não ao paciente que está sendo utilizado como COVID. O que o Ministério da Saúde nos indica é que é não para utilizar esses medicamentos como opção terapêutica em pacientes que estão já diagnosticados com COVID, mas caso ele seja um paciente hipertenso ou que tem alguma outra comorbidade que está fazendo utilização ou do IECA ou do BRA, né, há mais tempo, e ele foi então posteriormente diagnosticado com essa doença, com Covid-19, então não precisa fazer interrupção do tratamento, a não ser que o médico julgue que realmente é importante nesse paciente em questão. Mas pacientes que já têm diagnóstico de Covid não é para indicar IECA e BRA. E quais são as medidas de prevenção que são importantes de serem realizadas na população em geral? O único indicativo, única medida realmente comprovada que é efetiva é evitar a exposição ao vírus. Então seria o que? O isolamento social. Além do isolamento social, é claro, a gente tem várias outras medidas que acabam sendo indicadas pelo Ministério da Saúde, entre elas é a questão de lavar as mãos frequentemente, com água e sabão, ou então com álcool 70, por exemplo. E claro, evitar sempre tocar nos olhos, no nariz, na boca, com as mãos ainda não lavadas. Além disso, se não for possível o isolamento social, você tiver que se expor na rua, é importante então manter um distanciamento das outras pessoas, pelo menos de 1 metro, para até evitar um pouco a disseminação do vírus. A gente tem também a orientação de etiqueta respiratória, então em caso de você estar tossindo ou espirrando, colocar sempre o cotovelo à frente da boca, ou então realizar a tosse, realizar o espirro com um lenço de papel, um lenço na frente, e depois, logo em seguida, jogar esse lenço fora e sempre higienizando bem as mãos. Além disso, a gente está sabendo que nos dias de hoje está sendo indicado o uso de máscara. Ele também é importante, muitas cidades já colocaram isso como lei. Então é realmente uma medida de controle que não está comprovada como efetiva, mas está sendo indicada para tentar diminuir um pouco a propagação dessa doença. E por fim, o Ministério da Saúde indica para procurar atendimento médico precoce se você tiver febre, tosse e dificuldade para respirar. Então, a partir disso, vamos fixar o que a gente abordou aqui na aula de hoje. Então, quem que a gente pode suspeitar que tem Covid? Quais são as duas grandes síndromes? Síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Poxa, eu diagnostiquei então o Covid, como que a gente pode tratar? O tratamento experimental mais indicado, então, que a gente está falando nos dias de hoje é a hidroxicloroquina, mas vale ressaltar que ainda não tem provas realmente concisas para a gente falar que esse medicamento ele é um medicamento realmente muito efetivo. Ele está em estudos. E por fim, o isolamento social se mostra como a melhor forma de conseguir evitar a propagação dessa doença. Vamos lá? Então, voltando para aquele relato de caso que a gente tinha abordado hoje. Vamos ver. Então, é um homem de 66 anos.
Ele estava previamente rígido e chegou no pronto atendimento com queixa de dispneia, tosse e mialgia 5 dias. Poxa, isso daí lembra o quê? Uma síndrome gripal. No exame físico, o paciente ele se encontra em estado febril, 37,8 graus, frequência respiratória em 27 e a saturação dele está em 93. Ou seja, ele já está desaturado. Ele já está com menos de 95%. Então, tu já pode enquadrar ele como uma síndrome respiratória aguda grave. Diante disso, respondendo aquelas perguntas do início, qual que é o diagnóstico sindrômico dele? Síndrome respiratória aguda grave. O COVID, então, é uma hipótese diagnóstica para esse paciente? Sim, ele se enquadra nos critérios de síndrome respiratória aguda grave, então ele pode ter COVID. Como que a gente poderia proceder com esse paciente para fazer o diagnóstico? Nós poderíamos fazer, então, todo aquele esquema de exames que eu apresentei, mas para fazer o diagnóstico propriamente dito de COVID, seria com a PCR, ou então com o teste imunológico, aqueles testes rápidos. Por fim, você confirmou que esse paciente tem COVID, como é que você pode tratar ele? Um tratamento que a gente pode indicar, então, é a hidroxicloroquina, um comprimido por dia, 400 um comprimido, na verdade, de 400 miligramas 2 vezes ao dia no primeiro dia, e daí posteriormente um comprimido ao dia de 400 miligramas ao dia, do segundo ao quinto dia. Além disso, uma coisa que a gente tem que frisar bem para o paciente que tem COVID, caso ele não tenha critério para internação, é o seguinte: você orienta ele então para ir para casa, mas ele e toda a família dele que teve contato, então possivelmente pode também estar contaminada, deve ficar em isolamento social por 14 dias, a fim de tentar evitar ao máximo a propagação dessa doença. Então as referências bibliográficas da aula de hoje são a diretriz brasileira, né? A diretriz do Ministério da Saúde sobre diagnóstico e tratamento de Covid-19, e também um artigo científico que estava abordando essa parte de diagnóstico de imagem do Covid-19. Eu gostaria de agradecer você por ter ficado até o final dessa aula e espero que tenha sido proveitosa esse conteúdo abordado para os seus estudos.